Shalom, shalom, queridos. Chegamos ao término, dessa semana. Hoje, boa tarde, gravando já agora na parte da tarde. E a gente vai falar sobre a última parte, sobre os lábios. Mas antes da gente entrar nesse texto, entrar nesse assunto, a gente agora está estreitando, esse caminho. Eu não sei o que aconteceu, mas esse olho extremamente irritado. Deixei para gravar à tarde, mas ainda está bastante irritado. Estreitando esse caminho, e domingo agora, depois das 18 horas, a gente começa um novo mês, o 7º mês. E juntamente com esse novo mês, nós começamos as festividades de outono. Então, domingo, depois das 18, nós começamos com Yom Teruah, que é o toque da trombeta, É a festa que declara que a vinda de Cristo. O que fazer, Deixa eu dar uma orientação rapidinho acerca disso para vocês. Não tem muito o que fazer em Yom Teruah. Yom Teruah é toque do shofar. Então, coloque seu shofar para tocar, faça um propósito, coloque tocar cada uma hora, entre em oração, ou coloque um período, o toque de shofar na sua casa. Deixe o shofar tocando, esteja em oração, se alinhando, se posicionando, edificando a sua fé em Cristo, declarando a vinda do Messias, declarando o seu coração posicionado para essa vinda, para este momento. Esteja ligada nisso, Proclame um novo tempo sobre você, um despertar do Espírito na sua alma, no seu coração, na sua fé, no seu ministério, para que você possa tomar um novo fôlego de vida e continuar caminhando. Na segunda-feira, a gente começa a última semana já, acerca dessa temporada. Não parece, Passou bem rápido, mas a gente já está encerrando 30 dias aí de propósito. Na segunda-feira, a gente vai falar sobre os problemas do coração, A gente vai encerrar hoje falando dos lábios, mas falando de que a boca fala do que o coração está cheio. E já é um caminho para a gente começar a tratar essa questão do coração. Então, no domingo a gente começa Yom Teruah, que é dia 1º de Tishrei. Dia 10 de Tishrei, que é na terça-feira, não dessa semana, na outra, a partir das 18 horas, é Yom Kippur. Então, daí nós vamos entrar em jejum. Tá? E eu quero convidar vocês que estão fazendo esse propósito para estar nesse tempo de jejum. Yom Kippur é o dia do perdão, ou o dia da expiação. E nós somos expiados, amém? Jesus já nos expiou. Porém, queridos, é um tempo onde a gente tem a oportunidade de colocar nossa vida na balança, de olhar como é que foi esse tempo. Para quem tem feito, Yom Kippur constantemente, é um período de se avaliar nesse ano, de dar uma olhada, para ver se não ficou nenhuma pendência, antes desses olhares, de se reorganizar, de se reestruturar. Mas é um tempo de consertos, é um tempo de consertar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a igreja, com o pastor. Tem pendências, é um tempo de se consertar. Amém? Então, é um jejum de humilhação, onde nós passamos 24, 25 horas a zero, a seco, sem bebida, sem comer nada. Um tempo buscando a face do Senhor. Meu Deus, quanto barulho hoje, Liberando decretos, se realinhando realmente no Senhor. Porque depois de 5 dias, no dia 15 de Tishrei, nós começamos a festa de tabernáculos, que é a maior festa, que é onde nós declaramos a habitação do Senhor em nosso meio. Mas, profeta, ele já habita em nós, o Espírito Santo mora em nós. Sim, queridos, mas nós declaramos e aguardamos que chegará o dia que não será mais só espiritual. Nós estaremos com ele, face a face. Hoje ele habita conosco, hoje ele tabernacula conosco. E chegará o dia onde nós habitaremos com ele. Então, são festas bem produtivas para potencializar a frutificação e o avanço do reino. Então, esteja ligado aí
né? Começamos o outono, ontem entramos no outono, não consegui fazer live ontem e hoje também não vou conseguir, mas até segunda ou terça-feira eu vou entrar falando dessa nova estação, do que ela libera, do que ela traz, qual o nosso posicionamento, como nós devemos caminhar, o que nós devemos esperar desses próximos 3 meses, né? O que fazer, o que não fazer, e deixar o Senhor agir, nos movendo dentro da agenda e do calendário do Senhor, amém? E hoje a gente vai encerrar, né, acerca dos lábios. A gente falou sobre alguns problemas, né? Falamos da gagueira, que é um problema que nos coloca isolado, né? Em isolamento. Falamos, deixa eu achar a palavra aqui, porque senão eu vou falar errado. Afasia, né? Que é um problema, na verdade, mental e que atrapalha, um problema cerebral, né? Não de mente, mas de cérebro, e que acaba atrapalhando tudo, impedindo uma comunicação plena, né? Verdadeira, impede o ouvir bem, e por não ouvir bem, a comunicação é ruim. Falamos ontem acerca de ser mudo, né? De se calar, de não se posicionar, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E hoje nós vamos tratar acerca de a boca fala do que o coração está cheio. Porque tem muitos que não sofrem dessas questões espirituais, mas falam daquilo que o coração está cheio. Usam altar, usam lugares onde deveria ser ambientes de derramamento de vida, para derramarem uma alma doente, uma alma contaminada, uma alma desalinhada com um projeto, com um propósito, Pai. Né? Usa circunstâncias para alfinetar, para apontar, para corrigir, para fazer coisas que... Não estou dizendo corrigir no sentido bom, tá? Mas pessoas que têm dificuldade em corrigir, né? Em direcionar, e daí usa situações onde está em evidência para trazer essa correção, como, tá vendo, eu tô aqui nessa postura, então eu tô certo, então eu tô te corrigindo. E isso, queria dizer, é muito sério. Isso é muito sério, e isso leva a uma questão que a Bíblia trata com muita severidade, e que inclusive será a renúncia de domingo, né, que nós vamos fazer, que é Lashon Hará. Queridos, o que é Lashon Hará? Lashon é língua, e Hará é má. Então, o contexto geral é língua má. Mas pode uma língua ser má? Sim, se o coração for perverso. E daí eu quero ler um texto com vocês, e é um pouquinho grande, mas eu quero ler ele todo. Tá em Mateus 12, nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 35. Então pega sua Bíblia aí, fica atento, né? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde, ou em outro horário, né, que você for assistir. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Deixa eu dar uma pausa aqui. É uma incógnita, né? O que é blasfêmia? A blasfêmia, queridos, é o colocar em dúvida, é o criticar, é o falar por trás. Mas como blasfemar do Espírito? Eu posso blasfemar acerca do Espírito de várias formas. Eu posso escarnecer de alguém que está cheio do Espírito e dizendo que aquilo não é o Espírito, né? Colocando aquilo como algo demoníaco ou carnal, quando é o Espírito Santo bradando. Assim como eu posso me posicionar falando que o Espírito está falando quando na verdade não está. E aqui entra uma outra questão, que era o que eu estava falando, comecei falando, de pessoas que usam circunstâncias e usam a Deus e usam o Espírito para derramar sua alma. Querem corrigir, querem jogar a sujeira da sua alma, ou o autoritarismo, sentimentos de posse, e dizem que foi o Senhor quem falou, quando o Senhor não tem parte com aquilo. Como eu sei se é o Senhor falando ou não? Queridos, eu sei sempre pela palavra. Sempre pela palavra, sempre pela palavra. Porque o Senhor não deixaria um manual de direção e daria uma outra direção. Não,
então agora não é mais assim porque eu mudei. Não, o Senhor não muda. Então, o crivo sempre vem pela palavra. A segunda forma vá com cautela. Olha, eu tive um entendimento assim, 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 e pode ser que foi o Senhor que falou. Isso confere? A gente tem que sair dessa roupagem de querer ser super espirituais, porque parece que se eu chegar dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, parece que eu sou mais espiritual. Queridos, eu já falei, não sei se eu já falei aqui nesse propósito, mas quem é espiritual? É quem anda segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito? Aquele que anda segundo a palavra do Senhor, que não anda segundo a cultura desse mundo, mas segundo a cultura de Deus. Então eu não preciso estar arrepiando, chorando, virando para ser espiritual. Eu sou espiritual porque eu vivo no mundo espiritual. A minha casa não é aqui, a minha morada não é aqui. Eu vivo a cultura e os princípios do reino da onde eu sou. Então, eu sou um ser espiritual. Ainda que eu cometa falhas, ainda que eu cometa erros. E daí, por ser espiritual, quando eu cometo falhas, eu conserto. Quando eu cometo erros, eu conserto. E vou tocando a minha vida. Amém? Isso é ser uma pessoa espiritual. Alguém que obedece, que discerne, que caminha. Então, quando eu uso o Senhor, pode se tornar uma blasfêmia. Amém? Então, vamos lá. Vou voltar aqui de novo no 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então, tipo assim, eu falei de você, eu critiquei, falei que você fez quando você não fez, ou falei que você não fez e você fez, te caluniei, te denegri. Se eu fizer isso com você, eu vou obter perdão. Ainda que eu não obtenha o seu perdão, se eu decidir me consertar, eu vou obter o perdão de Deus. Mas se eu fizer essas coisas com o Espírito, não serei perdoado. Não será perdoado aos homens. Agora, versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, quando diz nesse século, está falando nem nesse tempo terra, nem no futuro, na eternidade. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Queridos, essa é a questão e o problema da Lashon Hará. Porque não é um falar, é um falar carregado de maldade. E tem mais um detalhe, dentro da Lashon Hará, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que eu estava estudando acerca disso, eu vi um texto, eu até procurei esse texto hoje, eu queria trazer para vocês, mas não encontrei, que me chamou muita atenção que a Lashon Hará está ligado a pessoas próximas. Tipo assim, alguém próximo a mim, eu espero que me defenda. Por quê? Porque essa pessoa me conhece. E ela sabe que eu posso, inclusive, errar, mas ela me conhece. Ela sabe os meus dias, ela sabe se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô passando por uma circunstância, se eu não tô passando por uma circunstância. E naquele momento, aonde ela deveria me defender, me guardar, ela se levantou para falar pelas minhas costas. Então, seria mais ou menos assim, um roubo. Um ladrão entrou na sua casa, é um roubo. Ele entrou lá, furtou, né? Na verdade é um furto. Ele entrou lá, furtou e tirou e levou. Houve uma perda? Houve. Mas você nem sabe quem foi a pessoa. Mas se um amigo, se um irmão, se um parente entrar na sua casa e te furtar, daí é uma Lashon Hará, para você entender. Porque é alguém que deveria te guardar, porque sabia que você não estava em casa naquele momento. E propositalmente, ele tem um coração mau. Ele vive com você. E vamos lá, queridos. Quantas vezes nós não fizemos isso? E quantas vezes não fizeram isso contra nós? Eu tive uma situação, há um tempo atrás,
eu estava destruída. Eu estava passando por muito problema. Muito problema. E como eu estava destruída, eu fiz muita coisa fora da casinha. Porque eu estava destruída. Eu não estava bem. Isso tem alguns anos já. Não foi de me desviar, não foi de grandes pecados, não foi nada disso. Mas foi de... Tô surtada, né? Eu estava com muito problema, muita circunstância. E eu cometi alguns erros, mas eu não estava bem. Não estou justificando os erros, amém? Só estou trazendo a questão da Lashon Hará. E teve pessoas que estavam muito próximas a mim, que sabiam exatamente o que eu estava passando, porque eu falava. E viram comportamentos meus que não condizia com a minha caminhada, que não condizia com a minha vida. Mas simplesmente me denegriram, viraram as costas, falaram mal. Olha, foi terrível. Isso é Lashon Hará. Por quê? Porque, opa, calma lá, eu conheço. E quantas vezes nós não fazemos isso? Porque é fácil a gente contar a história de que fizeram contra nós. Mas quantas vezes nós não fazemos isso? A gente vê o irmão e a gente vê que aquele irmão é próximo, a gente sabe que ele está com problema. E daí a gente olha aquela circunstância e vê que ele está fazendo algumas coisas fora do normal. E em vez de defendermos, de levantarmos escudo e tentar ajudar e esperar um tempo para ver se essa pessoa realmente saiu da casinha de vez ou se ela só está num momento difícil, a gente se levanta, acusando, denegrindo, falando. E aquilo não é real. Isso é Lashon Hará, queridos. E é um pecado de maldição. É um pecado que o Senhor está dizendo assim, ei, eu conheço o seu fruto, a sua língua é má. Por quê? Porque o seu coração está totalmente contaminado. O seu coração é mau. O seu coração é invejoso. O seu coração é caluniador. Não tem desculpa. Não tem argumentos. Você precisa reconhecer que você é mau. Porque daí a Bíblia diz, né? Se eu me posicionar dentro disso, no concerto, né? Que é o versículo 31 que eu li, para os homens há perdão. Então vai ter perdão, vai ter conserto. Olha, Senhor, eu realmente fiz isso. Então vai ter conserto. Mas a Lashon Hará, queridos, é um pecado que atrai a ira e a maldição de Deus. Porque, volto a dizer, não é somente o falar. É um falar mal. Está ligado a sentimentos. E por isso, semana que vem, na próxima semana, nos próximos vídeos, nós vamos tratar de questões acerca do coração. De coração enganoso, de coração ingrato, de coração insatisfeito, de coração incrédulo, de coração insubmisso. Nós vamos tratar acerca de algumas coisas relacionadas ao coração. Porque a boca vai falar, ela vai expor aquilo que o coração está cheio. Olha o que diz em Tiago 3, versículo 11 e 12. Primeiro que Tiago diz, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Acho que eu não anotei ele. Tiago 3, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. Queridos, a iniquidade, ela é mais profunda do que o pecado e do que a transgressão, porque a iniquidade está na genética. Então a língua, olha lá, a língua é como um mundo de iniquidade. Ela está ligada às profundezas da alma. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Todo o corpo pode entrar em contaminação por causa de uma língua má. Eu posso não ter tido problemas no ouvir, eu posso não ter tido problemas na visão. Mas se eu tiver problema na minha língua, com certeza, queridos, todo o meu corpo, ele vai se prostituir, ele vai ser contaminado, ele vai sair do processo de santificação. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza humana. Todo o curso é inflamado. O curso, quando se fala de curso, está se falando de caminho. Todo o caminho é inflamado, é contaminado. E a língua pode ser inflamada pelo inferno. Queridos, uma língua de iniquidade, uma língua má,
ela é comandada pelo inferno. Não interessa se você está na igreja. Não interessa se você é batizado, se você é convertido, se você é membro, se você tem cargo, se você é pastor, se você tem uma língua má. A Bíblia diz que a sua língua é contaminada, que a minha língua pode ser contaminada pelo inferno. E no versículo que é o que eu queria ler, 3 versículos 11 e 12, diz assim: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Então não adianta vir com essa história de que é porque eu tive uma explosão, é porque eu sentei com fulano e o fulano fala muito e eu acabei falando também. Não, querido, isso é engano. Tá dentro da genética. Falou porque tá dentro. É porque, mas quando eu tô com Beltrano eu não falo, é porque o Beltrano não fala, porque se ele falar, tu fala também. O coração é mau. Queridos, porque se o coração não for mau, não adianta, a pessoa pode falar o que for. Olha, esses dias, eu sempre, já vou continuar ali no versículo. Desde os meus 13 anos de idade, eu sempre trabalhei na campanha política, sempre. É algo da minha família. Meu pai já foi candidato, eu tenho tios que foi prefeito, primos, minha família é muito política. E eu sempre trabalhei. E esse ano, por tudo isso aqui, né, pela mentoria, por essa nova forma que o Senhor está direcionando, eu não trabalhei. Queridos, olha, eu passei, assim, uns 20, 30 dias com gente atrás de mim. O candidato tal, o candidato B, o candidato sei o quê, vem, vamos trabalhar, vamos sei o quê, eu preciso de você, gente, eu não vou. E tem um candidato aqui da cidade que eu já trabalhei 2 ou 3 campanhas com ele. E toda a equipe atrás de mim. Foram até atrás do meu marido, né? Vem. E eu falei, gente, não é a questão do voto, eu não vou trabalhar. O Senhor me deu uma outra direção. Esse candidato é cristão também. Eu falei, o Senhor me deu uma outra direção e eu vou caminhar na direção que o Senhor me deu. Ainda que eu ame isso. E daí veio um rapaz, veio aqui em casa me chamar para trabalhar. E a gente já trabalhou em várias campanhas juntos, né? E ele chegou e tal, brincando. E ele é bem do mundo, assim, né? Dentro do nosso linguajar cristão. Bem do mundo mesmo. Fala abobrinha, fala palavrão e tal. E ele chegou e a gente sentou aqui, tá conversando. E ele tentando me convencer aí. E eu explicando os motivos, né? Que eu não iria e tal. E de repente, ele abriu a boca para falar um palavrão. E quando ele abriu a boca, ele levantou as mãos, colocou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, aqui eu não posso, é a casa da pastora. Entende? E olha, no dia a dia ele nem me chama de pastora. Eles não têm esse hábito. É um homem ímpio. Mas ele falou assim: aqui eu não posso. Queridos, se o seu linguajar for puro, é porque as suas raízes são puras. Eu não estou dizendo, queridos, que vai ter ausência de pecados, não é isso. Mas eu estou dizendo que existem níveis. Nós vamos falhar enquanto estivermos aqui na terra, amém? Eu também tenho coisas a consertar. Mas se nós frearmos, né? Aqui em Tiago, deixa eu ver se eu acho que... Eu não achei. Mas diz que se a gente frear a língua, a gente conseguiu frear tudo. Então, se você... E não é frear, queridos, porque não adianta eu decidir parar de falar. Eu preciso decidir tirar a maldade do meu coração. É diferente. Porque se a maldade do meu coração for arrancada, eu posso estar com invejoso, eu não vou falar mais. Eu posso estar com caluniador, eu não vou falar mais. Eu posso estar com murmurador e eu não vou murmurar mais. Por quê? Porque as minhas raízes foram limpas. E esse é o propósito, queridos, desses dias que nós estamos aqui. É limpar, é descontaminar a raiz. Daí o versículo 12 diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Então não adianta. E no versículo acima... cadê? No versículo 9 e 10, olha só. Com a língua, né? Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Queridos, isso é vergonhoso. Feitos à semelhança de Deus. Como que nós fazemos isso? Vamos ser bem sinceros. Como que
nós pregamos que somos a imagem e semelhança de Deus. Como que nós pregamos que Jesus morreu por todos, que Jesus ama e quer salvar todos. Como que nós pregamos que todos são importantes no reino, mas falamos mal do nosso irmão, que é a imagem de Deus. Me explica como é que a gente faz isso? E a gente faz. Como? Você quer ver uma coisa que nós fazemos muito? É falar mal de outras igrejas. Por que nós falamos mal de outras... Meu Deus, esse vídeo vai ficar mais longo, tenha paciência aí. Por que nós falamos mal de outras igrejas? Porque eles andam de uma forma diferente da nossa. E daí a gente é mais santo, a gente sabe mais, Deus não falou comigo assim, queridos. Essa noiva tem dono. Eu quero que você imagine aí. Alguém, você noivo, apaixonado, e alguém se levantando contra o seu noivo ou contra a sua noiva. O que você faria? Então, Jesus é o noivo. Vai dar ruim, queridos. Vai dar muito ruim. E no versículo 10 diz assim, da mesma boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Queridos, nós precisamos arrancar toda língua má, toda língua de maldição, de murmúrio. E daí eu volto a dizer, não adianta nada nós tratarmos, nos policiarmos, ficar, meu Deus, não posso mais falar, meu Deus, não posso, não vou sentar com fulano porque fulano fala e eu vou acabar falando. O propósito não é esse. O propósito é você reconhecer e falar assim, Senhor, eu sou caluniador e eu preciso de ajuda. Pede ajuda, confessa, busca alguém, confessa, alguém que vai te ajudar, que vai te orientar. Confessa, eu sou caluniador, olha, eu sou fofoqueiro, eu sou maldizente, eu sou murmurador, mas eu não quero mais ser. Me ajuda aqui nesse processo. Porque há perdão quando a nossa blasfêmia, quando o nosso pecado de língua, quando a lashon hará é cometida entre homens. Há conserto, queridos. Há esperança. A questão é que quando nós começamos a falar entre homens, automaticamente vai chegando um tempo que nós vamos perdendo o temor e vamos falar contra o Senhor, contra o Espírito. E daí a gente pode chegar num caminho, querido, sem volta. A gente pode chegar num caminho onde não vai ter perdão nem nessa vida, nem na vida futura, nem na vida vindoura. Então nós precisamos, queridos, sabe, nós vivemos num tempo, isso agora já para a gente encerrar, nós vivemos num tempo onde não tem sido fácil, é tudo muito liberal. E uma coisa que meu apóstolo sempre fala é que as pessoas tendem a viver nos extremos, e é a mais pura verdade. Eu falo porque eu vivi muito assim. Eu era extremamente religiosa, extremamente, queridos. Eu não deixava a unha crescer, eu não passava nem base na unha, não tirava sobrancelha. Sabe o religioso tradicional? Eu era ao extremo. E daí, por vivência, fofoqueira, maldizente, santarrona, porque geralmente o religioso, ele é assim, e eu era. Eu saí desse extremo e a tendência é ir para o outro extremo, ser permissivo. Eu louvo a Deus que eu cheguei perto da permissividade, mas não fui tanto. Nós parece que não conseguimos ter uma vida do centro. Queridos, os princípios da palavra não podem ser negociados. Hoje está tudo muito fácil. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Eu falei acerca disso, se eu não me engano, acerca dos... Não sei se foi acerca dos olhos, não sei se foi acerca do ouvido, não lembro. Mas que a gente tem seguidores, todos nós temos seguidores. O que nós colocamos na rede social, nós estamos falando. Ainda que não seja uma linguagem verbal, nós estamos falando. Nós temos que cuidar, queridos, as figurinhas estão falando. E quantas vezes nós colocamos figurinhas de escárnios ao Senhor? Quantas vezes? Esses dias eu fui fazer um limpo nas minhas figurinhas, porque recebe, a gente acha engraçado, dá risada e às vezes a gente não para olhar. Qual é o tipo de comunicação que nós estamos tendo? Será que a nossa comunicação não é uma comunicação de lashon hará? Uma comunicação caluniadora, murmuradora, blasfemadora,
mentirosa, prepotente, julgadora. Lashon Hará, língua má, ela precisa ser arrancada. Essa raiz de iniquidade, como diz aqui Tiago, tem que ser arrancada no nosso coração. Faça isso, queridos. Se posicione, busque ajuda, busque conserto. Domingo a gente vai estar vou estar mandando no grupo a renúncia de Lashon Hará. Faça com temor. Não pega o papel e leia, queridos. Olha, renúncia, pauta, não é uma reza, queridos. Não é um mantra. Ele não tem poder em si mesmo. Ele é somente uma ferramenta. Se essa ferramenta não encontrar um coração arrependido, um coração que reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, reconhece que está falhando naquilo, a pauta não vai fazer resultado nenhum. Então se arrependa. Diga ao Senhor, Senhor, olha, meu coração está assim, eu falei de fulano, eu falei de Beltrano, eu penso isso acerca, não falei de ciclano porque eu não encontrei ninguém para falar, eu sou invejoso, eu sou caluniador, Senhor, me ajuda, me perdoa, me mostra alguém que vai poder me ajudar a sair disso aqui, eu preciso confessar o meu pecado. E que não seja encontrado em você nesses dias, né? Porque a partir de domingo nós realmente entraremos no Yom Kippur. São 10 dias de preparação profunda acerca do Yom Kippur. Que não seja encontrado em nós Lashon Hará, para que nós, ao invés de sermos liberados e abençoados, nós sejamos presos e amaldiçoados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um sábado de descanso. Estamos quase no Shabat, né? Que o Senhor seja sobre você, alinhando sua vida, levando a sua alma nessa dimensão e que você possa descansar. E no domingo partimos para a guerra, declarando, nos desligando, nos arrependendo de toda Lashon Hará, de toda maldade que está no nosso coração e que tem saído pela nossa língua. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você seja um manancial do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.